Pois é, olha, isso é uma coisa muito interessante, porque nunca tinha acontecido isso na história americana, né. Você, teve o FBI, as pessoas os relatos falam cerca de 40 agentes, invadindo a casa, não é uma das propriedades não, é efetivamente a casa, uma das 2 casas onde o presidente mora, ele mora na Trump Tower em Nova York, ali, icônica na Quinta Avenida, e nessa mansão do Mar-a-Lago, que fica junto a um clube bem grande, bem bonito e bem tradicional aqui na Flórida, em West Palm Beach. E o FBI mandou cerca de 40 agentes numa ordem muito estranha, assinada pelo procurador-geral, pessoalmente pelo procurador-geral dos Estados Unidos, o chefe do Departamento de Justiça, Merrick Garland, que é muito conhecido aqui, ele já tinha tentado ser nomeado para a Suprema Corte, não tinha conseguido a confirmação no Senado, e o Biden o nomeou agora Attorney General, Procurador-Geral. Ele mesmo assinou a ordem, vejam você, parece um filme de House of Cards, a ordem foi concedida por um juiz, que esse juiz tem uma história interessantíssima. Ele foi promotor no caso do Jeffrey Epstein, o pedófilo que cometeu suicídio dentro da cadeia, com as câmeras todas desligadas, que era muito amigo do Bill Clinton. Bill Clinton vivia frequentando a ilha dele, onde eram feitas orgias, inclusive com menores de idade. Tudo isso parece teoria da conspiração, né? Pois é, esse agora juiz, ele era promotor no caso que acusava o Jeffrey Epstein, pediu demissão, no dia seguinte ele foi trabalhar num escritório de advocacia que defendia os funcionários do Jeffrey Epstein. E depois ele foi acusado, esse cara que agora é juiz, que acusou a ordem do Trump, foi acusado de vazar informações do caso para informações privilegiadas por Jeffrey Epstein. Parece um filme de House of Cards? Pois é. Qual é a acusação? E não existe uma acusação formal, existe uma coisa aqui chamada Presidential Records Act, né, a Lei dos Registros Presidenciais, que foi uma lei da década de 70 que diz que o presidente deve entregar os seus registros, os seus documentos para o Arquivo Nacional. Pois bem, já havia muito tempo que o Trump estava em discussão com o Arquivo Nacional de quais documentos seriam entregues e quais não. Muito recentemente o Trump enviou cerca de 15 caixas de comum acordo para o Arquivo Nacional. Agora, o Arquivo Nacional também tinha pedido que ele colocasse um cadeado no porão do Mar-a-Lago, da residência, onde ele mantinha alguns documentos. Eles pediram, olha, dá mais segurança para esses documentos. Eles foram lá e colocaram. Só que agora o Washington Post deu a notícia, que ainda não foi confirmada, de que o Trump teria informações sobre o armamento nuclear dos Estados Unidos, que ele estaria retendo essas informações. De fato, essas informações ainda não foram confirmadas. Está dando um bafafá aqui danado nos Estados Unidos, obviamente, os apoiadores de Donald Trump enxergam nisso uma perseguição política forte contra ele. Muitos dizem que existe um movimento para tentar prender o Donald Trump, para impedir de disputar as próximas eleições. Por outro lado, você tem os democratas dizendo que não, que é um absurdo que o Trump tivesse esse tipo de documento. Eles ameaçaram tornar público o pedido, e o pedido desse mandado de busca e apreensão. E o Donald Trump imediatamente virou, torna público agora, eu quero que torne público agora, eu não tenho nada a temer. Então, esse é o estado das coisas aqui nos Estados Unidos, que parece sim um House of Cards, mas por trás disso está o fato de que em todas as pesquisas para 2024, o Trump aparece 5 pontos à frente do Joe Biden nas pesquisas. E lembrando que as pesquisas aqui, em geral, também são tão tendenciosas para a esquerda quanto o Datafolha aí no Brasil. O Biden ganhou, supostamente, com 4 pontos de vantagem. A pesquisa do New York Times, a pesquisa da CNN, perdão, uma semana antes da eleição, dava a vitória do Biden por 14 pontos. No final foram 4, 10 a menos do que a CNN dizia. Essas mesmas pesquisas hoje estão dando Trump à frente com 5 pontos. Você imagina o desespero dos democratas. Perdão, eu só ia dizer, esse caso que a Fabiana está se referindo foi a Hillary Clinton, que no momento em que ela era secretária de Estado dentro dos Estados Unidos, ela ilegalmente arquivou as mensagens dela como secretária de Estado, ela arquivou num servidor próprio, pessoal. E quando pediram para verificar, para investigar o incidente que tinha acontecido em Benghazi, que até tem filme, né, do Michael Bay, se não me engano, 13 Horas é o nome do filme Michael Bay, quando pediram para investigar o caso, investigar o que aconteceu,
a Hillary Clinton, que armazenava os e-mails num servidor dentro da casa dela, o que era ilegal, ela recebeu uma intimação e apagou os e-mails. E disse, ops, apaguei. Eu não sei, isso me lembrou bastante o caso do log do hacker das urnas eletrônicas, que também foi misteriosamente apagado. Tem muita semelhança entre Brasil e Estados Unidos. Eu sempre falo que quando eu vejo os filmes, parece que eu estou vendo a versão dublada da Herbert Richards 2 anos depois, como era antigamente, quando saíam as fitas, né? Aí no Brasil, sempre com atraso em relação aos Estados Unidos.